Oi, oi! O Talk está de férias, mas eu não vou deixar vocês sem conteúdo. Agora a gente vai começar essa segunda temporada num formato um pouco diferente e esse é o Talk Taças on the Road. Não estamos bem na estrada, mas nós aproveitamos a vinda de um produtor para trazer muito conteúdo para vocês. Espero que vocês gostem. Antônio, é um grande prazer te entrevistar, conversar, saber um pouco da sua história. Já sei dos vinhos e, gente, que vinhos. O Antônio é português. Conta um pouco pra gente da sua história nos vinhos. Bem, primeiro, obrigado. Obrigado por esta entrevista. Pronto, meu nome é António Massanita. Eu diria pai açoriano e mãe alentejana. Conheceram-se em Lisboa e tiveram 3 filhos lindos, é o que a minha mãe costuma dizer. Pelo menos é o que minha mãe diz. Meu pai da área da ciência, professor de Química, catedrático, a minha mãe na área de História, e eu muito próximo do mar, surf, caça submarina, e queria ser biólogo. Caça submarina? Caça submarina. Tudo a ver com vinho? Tudo a ver com vinho. E queria ser biólogo, mas um professor da Universidade de Biologia recomendou que eu fosse para a agronomia. Então começo já a aproximar-me da vinha e no meu segundo ano apaixonei-me por viticultura. Estamos em 1999, e acabei por ser convidado para ficar na universidade com a equipa de viticultura, a qual eu agradeci, mas queria continuar a minha viagem. E depois fui um pouco seguir essa paixão. Eu fui para a Califórnia trabalhar na... Surfar? Também. Já que, né? Também, mas fui trabalhar para uma vinícola, por isso para a Maryvale Vineyards. Aí nessa altura já estava formado? Não, eu mesmo durante o meu curso, o curso são 5 anos, não é? Só fiquei formado em 2002, mas durante o curso fui sempre trabalhando em vinícolas. Por isso fui para Maryvale Vineyards em Napa em 2001, depois voltei em 2002, porque ia trabalhar com o Charles Thomas, que tinha sido o enólogo da Opus One, o enólogo depois da Kendall Jackson Group, e um enólogo muito bom e também muito aberto para ensinar. Depois fui para a D'Arenberg, que é uma vinícola na Austrália, muito boa, com um doido, que é o Chester Osborne. Na Austrália tem bastante doido. Bastante doido, é verdade. E todo este percurso foi-me ensinando sobre o vinho, foi-me ensinando que o vinho se faz de muitas formas. Deixa eu só te interromper. Quando você decidiu entrar na faculdade, você já consumia vinho? Porque a gente sabe que tem uma diferença cultural, né? Aqui no Brasil não é uma bebida muito aceita, mas como era? Eu podia contar a minha história ao contrário, não é? Se estivéssemos noutro... Eu podia contar que desde os 4 faço vindimas, não é? Jura? Verdade, meio brincando? Em casa dos primos, sempre fizemos, mas quando fui para a universidade, não estava com isso na cabeça. Não consumia? Era consumidor? Não foi... claro que a minha família diz, António, tu nunca dizes que em pequeno fazias vindimas em casa dos primos. Porque isso não pesou. Tá, não foi por isso. Não foi por isso. Mas é um facto, quer dizer, e beber vinho, quer dizer, toda a gente bebe vinho, toda a gente produz um bocadinho de vinho, por isso faz parte da cultura portuguesa, não é? Verdade. Pensarem, não sei se as pessoas do Brasil têm noção, mas o consumo per capita mais alto do mundo é português. É verdade, isso, sim, é o primeiro. Dobro de Espanha, só para ter assim uma ideia, em termos de consumo per capita, por isso. E por isso faz parte, é como pão, não é? Está sempre à mesa. E então eu começo esse percurso, estávamos na Austrália, depois ainda voltei a Portugal, fiz o arranque da Malhadinha Nova, do projeto Malhadinha Nova, por isso somos a primeira equipa desse ano, que acabaram por ganhar o Trophy Alentejo e Trophy Portugal no International Wine Challenge. E eu queria ir trabalhar para uma vinícola francesa, eu queria trabalhar... Nossa, cenários bem diferentes mesmo. Sim. E então, surgiu uma oportunidade, eu era jogador de rugby, e por isso surgiu uma oportunidade de ir jogar para um clube de rugby em Bordeaux, e eles encontravam um lugar para mim de estágio num chateau, que é o Chateau Linsbage, um chateau de referência. Em contrapartida, eu tinha que jogar para o clube de rugby. E assim foi. Em 2003, fui jogar para o Pays Médoc Rugby e trabalhava no Chateau Linsbage.
Foi uma experiência muito enriquecedora, também complementar ao que tinha aprendido e o que fui aprendendo pouco a pouco. Acho que para as pessoas entenderem um pouco, eu diria que o vinho é um bocadinho como a gastronomia, que pode-se fazer bem de muitas formas. Há pessoas que fazem bem porque são muito boas tecnicamente, outras porque são muito intuitivas, outras têm um sentido estético muito bom. E eu gostei sempre de ir fazendo perguntas. Vou dar alguns exemplos de contraste. Na Califórnia, quase não se esmaga as uvas e arrefece as uvas de início. Na Austrália, esmagava-se muito e aquecia-se. Só de base, já completamente diferente. Duas estratégias. Perceber o porquê e dar sentido a isso tudo é um bocadinho o processo depois. Chegou a Portugal em 2004, depois da vindima de França. Perdão? Decidido que queria começar o meu próprio projeto. Tinha só dois problemas pequenos, que é, não sabia o suficiente de vinha, tinha estudado vinha, mas não tinha trabalhado em vinhas, e o outro, pequeno problema, dinheiro, para começar. Esse aí é só um detalhe, né? Pequeno detalhe. Puxa, 2 detalhes, né? Eu só não entendo muito de vinha e não tenho dinheiro. Puxa, mas saber fazer vinho sabia mais ou menos. Ou pelo menos achava que sabia. Conheci um viticultor, o David Booth, um viticultor inglês, também uma ave rara, uma pessoa especial, um inglês consultor de viticultura em Portugal. Estranho, não é? Entendemos-nos muito bem, ele muito mais velho, eu estava com 23 na altura, ele nos seus 40. Ele tinha mais ou menos a minha idade, a idade que eu tenho agora. E depois de o ofender 2 ou 3 vezes, ele respondeu, ele riu-se e disse, "What can I do for you?" Depois... E eu disse, gostava de saber mais de vinha, e assim foi. Comecei a acompanhá-lo nas vinhas em 2004. Ficámos com uma super amizade. E lancei-lhe o desafio de fazermos um vinho juntos. Por isso, aí nasce a Fita Preta Vinhos, que é um projeto que estamos aqui hoje também a conversar, no Alentejo, em 2004. Nasce sem vinhas. Nós comprávamos uvas, mas a palavra comprar era um caderno de encargos, não é? Era um conjunto de regras, estava com um viticultor que dava as regras, e depois vinificávamos em vinícolas de outras. Um aluguel, exatamente. O dinheiro resolvemos com os 3 Fs, Friends, Fools and Family. Saiu rapando o cofrinho de todo mundo da tio dos Açores, a minha mãe, o meu pai. Por isso cada um pôs um bocadinho e eu sabia que tinha direito a uma tentativa, não é? Um ensaio. Nossa, que pressão. E aos 23. Talvez por isso. Talvez porque era muito jovem e não sentiu essa pressão tanto. E muita moral, tinha muita moral. Nossa! Modesto, e achava, viu? E achava. É verdade, tinha muita confiança. E acabou por correr bem, porque lançamos o primeiro vinho, o Preta 2004. Que ainda tem, né? Ainda temos, que é a nossa Cuvée Prestige, o nosso vinho mais importante. E acabou por ser trophy em Londres, não é? Por isso acabou por ser considerado o melhor tinto do Alentejo. Na primeira safra? Na primeira safra. Chama-se Tudo bem, Beginner's você se achava, Beginner's mas Luck. olha, acho que Mas tinha... entregou mais ou menos. Puxa! Por isso estamos em 2004, este ano vamos para a safra 20. Nossa. 20, vamos fazer a nossa 20ª safra. Pronto, de um projeto que eram 2 pessoas, hoje é uma equipa grande. Ele continua no projeto? O David faleceu em 2012. Nossa! Uma crise cardíaca a correr. E o Preta, como eu disse, que é hoje em dia é o Preta Cuvée David Booth, que faz homenagem um pouco à visão do mundo do David, uma pessoa de coração aberto, braços abertos, por isso é o que nós queremos que o vinho mostre, o melhor que podemos fazer todos os anos. Esse projeto foi desenvolvendo, eu diria que eu comecei um pouco a olhar para dentro. Olhar para dentro no sentido que eu queria que os vinhos fossem uma assinatura minha. Tá. Queria combinar o que tinha aprendido fora com as castas portuguesas e pouco a pouco, mal fui ficando no Alentejo, isto foi rápido, em 4 anos deixei de trabalhar com castas internacionais.
Sei, as padrão, né? Quando a gente fala de castas internacionais, aquela Cabernet Sauvignon, as que a gente conhece, que são bem comerciais. Acabou, fora. Não deixei de trabalhar. Porquê? Porque achei que para realmente ir mais fundo no que é a receita original, pensem um pouco como tentar fazer a receita da avó, recriar a ideia, e para recriar essa receita temos que ir andando, temos que ir buscando na história. Imagina um prato que tem milho, mas o milho só chegou no século XVI. Então um prato que tem milho é uma inovação, e por isso conseguir encontrar o que é a fórmula original. Vamos dar um exemplo. Que tinha antes mesmo. Um exemplo, por exemplo, aqui temos o vinho que já lá vamos, mas o Paulistas, que é uma vinha plantada em 1970 e não tem Alicante Bouschet e não tem Aragonês, que são as duas castas mais importantes do Alentejo. Então quase põe em causa a receita de hoje. E a gente não está falando de tanto tempo antes. Você está falando que eram 50 vinhas anos. Exato, de 1970. Então você está tentando recontar uma história. Entender, mas a recontar, as vinhas recontam, não é? Ele conta por si, né? As vinhas antigas, na realidade, nós engarrafamos, é como se alguém nos desse a receita. Porque ele plantou-a, porque é que plantou? Mas quando se prova uma vinha que tem 50 anos ou 60 anos, estamos a provar a visão do senhor, da senhora que plantou essa vinha. E a missão aí é diferente, não é? A missão é quase como tentar engarrafar, fazer essa receita, não é? Outra coisa são os vinhos que não vêm só de uma parcela, que me permite não olhar para o passado como um determinismo. O passado é algo que eu aprendo, mas eu acho que os nossos avós, bisavós, também não queriam que nós fosse só copiar, não é? Teve evolução, né? Tem que se desenvolver. Eles também desenvolveram, claro. Não é? E por isso, a ideia que eu faço é ter em conta, pensar desta forma. Fazes a receita da tua mãe e quando vais ver a receita da tua avó, a tua mãe mudou-a um bocadinho. Então, pelo menos, sabermos que a receita da avó era diferente da mãe e da bisavó era diferente, dá-nos espaço, legitimidade, para também nós fazermos a nossa receita. Claro, trazer uma personalidade. À visão do nosso gosto, à visão da nossa percepção do estético, e por isso, para mim, tudo o que eu tento fazer, seja que vinho for, na realidade, não é ter isso em conta, mas é engarrafar o que eu acho que é bonito, o que eu acho que é estético, o que eu acho que é fino, o que eu acho que o Alentejo podia ser, ou os Açores, ou o Douro, as regiões onde trabalho, mudar o paradigma com uma visão independente. Claro. E eu tenho certeza que nessa sua trajetória, você só contou a parte bonita. A história da novela. Deve ter também tido alguns tropeços, alguns projetos que não rolaram. Sim. Putz, vamos tentar desse jeito, não deu certo. Ou, não, quebra. Porque hoje vocês têm 4 vinícolas, né, em regiões diferentes. Esta é a expressão do meu pai. Para trás, só para tomar balanço. Só para tomar impulso, né? A gente fala que é ir para trás só para tomar impulso. E por isso, muitas dificuldades, ou seja, arrancar um negócio tão exigente, com pouco capital, primeira geração, com um pensamento próprio, não fui recebido de braços abertos na indústria, fui uma ovelha negra da indústria, exatamente por isso, não é? As pessoas perguntam, mas quem é que ele acha que é para achar que vai reinventar isto ou aquilo outro? Mas eu olho para isso tudo com uma normalidade, não, acho que faz parte eu estou aqui pela viagem, não é? Por isso vamos sempre andando. Não é o destino, você dá para... Não, há o momento que falámos, que é muito trágico, da partida do David, mas que tivemos que cerrar os dentes, não é? Engole o choro. Exato. E vai. E para a frente. Eu diria que o resumo para mim é muito mais uma grande equipa articulada. Hoje somos muitos a trabalhar já há muito tempo juntos. Trabalhadores que se transformaram sócios, ou trabalhadores que já estão há 10 anos. Por isso, uma equipa sólida, pronta sempre a desafios. Nós lançámos para um novo desafio, para dar um bocadinho, se calhar, para toda a gente entender. A vinícola Fita Preta, no Alentejo, é o meu primeiro projeto. É um projeto, como disse, começou
adega alugada até 2017. Usava vinificava em outros uma adega, porque não tinha. Não, mas em 2007 arrendei uma adega, Tá. um projeto que estava a acabar, e usei durante 10 anos, mas depois já não cabia lá dentro, não é? E então em 2015 adquirimos um paço medieval do século XIV, quase uma ruína a cair, que é a mesma história da reabilitação das castas tintas, das formas de fazer antigas, e olhar para um edifício lindo, um edifício, para terem uma ideia, para quem é fã de vinhos portugueses, um edifício que é 200 anos mais antigo que a Cartucha. A gente vai botar imagens aí para o pessoal acompanhar. É um sítio, quer dizer, maravilhoso mesmo. É o passo do Morgado de Oliveira, à prova de vinha ali desde 1306, que o Brasil foi descoberto em 1500, é impressionante, é mesmo. É um local cheio de história, onde encontramos um lagar antigo enterrado, por isso um local muito profundo. Agora pensem que falaste e bem de obstáculos. Os obstáculos foram o meu maior problema, mas a minha maior vantagem, porque eu não tinha que seguir a vinha do meu pai. Eu quando digo que não quero trabalhar com Cabernet ou com Syrah, mas eu não tinha vinhas de Syrah. É diferente de alguém que já tem patrimônio. Já tem, não é? Por isso, como é que eu agora vou... E está dando certo, né? Como é que eu vou mudar? Como é que eu vou mudar, não é? Já está plantado, já... E então eu diria que há uma agilidade diferente. E depois um outro tema que não sei se tem ideia, que eu fui consultor desde muito novo, por isso eu aos 24 dava consultoria a 5 vinícolas já. Hoje temos uma empresa de consultoria que faz norte a sul do país, Algarve, Lisboa, temos vários projetos, o Sem Reis, a Quinta de Santana, o Arrepiado Velho, uma quantidade de projetos que temos consultoria. E vinícolas próprias, temos no Alentejo, temos os Açores, que é a terra do meu pai, onde arrancámos um projeto de reabilitação de uma casta extinta, o Terrantez do Pico. Já vinifica alguma coisa com ela? Havia 89 plantas, isto foi em 2010 já. Tá. Por isso, hoje há 30 hectares, não é? Por isso, hoje temos uma vinícola, alguns dos brancos mais bem pontuados de sempre de Portugal, Açores. No Douro tenho um projeto com a minha irmã e no Porto Santo outro projeto. São 4 vinícolas. Aqui estamos focados sobre a nossa vinícola inicial e é onde eu vivo também. Eu vivo aqui na adega, no Alentejo, e é isto. Muito legal. Vamos falar dos vinhos. Bora. Bom, você ganhou também de enólogo revelação, enólogo do ano, todos premiados, vinhos também. Mas eles são vinhos, a gente estava até comentando um pouco, talvez ele não perceba, né? Eu comentei que os portugueses têm uma linha, né? Então, quando você fala, esse aqui é um vinho português, você já espera aquilo na taça. E quando a gente prova os vinhos dele, realmente são impressionantes, são diferentes. Já nessa modernidade, aí nessa tendência que a gente vê mundial, né, de vinhos mais elegantes, menos extração, a cor, né? Olha que curioso, a gente está aqui com o laranja mecânica, que eu quero que você conte, porque ele é muito interessante, e estamos também com o tinto. A cor do laranja é belíssima, mas é super intensa, e ele vai explicar o porquê. E o tinto, ele pensando aqui, para vocês entenderem, provavelmente não vai dar para ver a cor, é um Pinot Noir, né? Sim. Então, a gente tem aqui exemplares, a gente trouxe 2, mas a Grand Cru vai trazer mais vinhos. A Evino já tinha alguns vinhos no portfólio, claro. Agora vocês estão ampliando. Vocês chegaram no Brasil quando? Nós temos, de qualquer forma, para perceber, a empresa chama-se Fita Preta, e por isso temos o Fita Preta branco e tinto no mercado. Temos o palpite branco e palpite tinto, e esses são, diria, a nossa gama clássica. Tá. Os nossos... Na realidade, são os vinhos onde todas estas experiências vão aterrar depois. Tá. Aprendemos nas outras, mas para mim a gama clássica é muito importante, é aquele restaurante, são aqueles pratos que não podem sair são a assinatura que nunca saem do cardápio. E as pessoas acham que estão sempre iguais, mas não estão. É onde mudou-se o fornecedor do peixe, mudou-se o coisa, já não se grelha tanto. Essa safra estava mais quente, a gente vai-se afinando, vai-se sempre afinando. Aqui temos 2 vinhos que são mais, diria, mais de ruptura. Aqui 2 vinhos que são mais de ruptura, são exatamente como disseste. Competitivos, né? Metem em causa a memória coletiva. Alguém que
Diz o Alentejo quando provar isto, diz... Eu não diria não é do Alentejo. Não é do Alentejo. Ou Exatamente. talvez o Alentejo Boa. não seja. Boa. É isso mesmo. Não é do Alentejo. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque nós fazemos sempre com uma ideia de trazer uma coisa que foi antes. E, na realidade, é uma fórmula anterior à fórmula de hoje, que mexe com a nossa cabeça. E eu digo que há sempre um conflito entre a memória coletiva e a história. O que a gente acredita que é Alentejo não é mais, não foi não era tempo. muito tempo. Então, sim, você resgatou essas castas que estavam lá largadas, deixadas de lado, falou, não, por que alguém plantou? Vamos reusar. Exatamente. E resgatou a história anterior à memória coletiva. Exatamente. Muito interessante. Há produtores que gostam da ruptura, da revolução constante. Eu digo isto não é num sentido de que os últimos 50 anos estão maus. Eu acho que a história ela é um contínuo. E por isso os 50 anos foi uma adaptação. O mundo queria potência, cor, álcool. Madeira. E as regiões que sobreviveram adaptaram-se. Por isso, o que é que se adaptou em Portugal? O Douro e o Alentejo. O Alentejo passou a ter só Toriga Nacional, Toriga Franca, Aragonês, Barroca. Mas eram 20 e tal castas. Nas vinhas velhas estão 30 castas. E ficaram 7 dominantes. Quais? As com mais álcool, as com mais cor, as mais concentradas. No Alentejo, igual. Claro. Havia estas castas todas, mas olha, vamos buscar com o Aragonês, porque é tinta rorizo, tempranilho, porque tem mais concentração. O Alicante Bocheco está cheio de cor, trincadeira, que dava um bocadinho de complexidade e é produtiva, por isso. E o que aconteceu ao Moreto, ao Castelão, à Carvalha? Lado. E então, as regiões que se adaptaram sobreviveram, mas se adaptaram, é um bocadinho os Super Tuscans, não é? A mesma coisa. Mais. Os Bordeaux, os Borgonhas, para onde foram, não é? Borgonhas de 14 de álcool, 15 de álcool. E por isso, as regiões que se adaptaram sobreviveram, mas também perderam alguma coisa. Claro. E a ideia é resgatar, em parte, esse sabor. E só uma pequena correção, porque as pessoas dizem menos extraídos e eu não estou de acordo. Podem ter uma aparência de menos extração, mas é extrações longas. Eu faço extrações de 40 dias, não faço extrações curtas. Para mim, terroir é ir buscar a casta certa no local certo e tirar tudo. Não é pegar uma casta que está no sítio errado e extrair pouco. Compreendo. Ou seja, é ir buscar o todo, não é buscar não é tentar dobrar, é encontrar o lugar natural. Que um pequeno detalhe também é que todas as nossas vinhas, que é uma raridade no Alentejo, são sem rega. Nós não usamos rega. Rega é irrigação. Irrigação. É tudo, chama-se vinhas de sequeiro, não é? De sequeiro? Sequeiro. Ah, sequeiro. Seria sequeiro, não? Sequeiro. Tá bom, são falta secas. Falta Nós comemos as palavras. E quer dizer que para isso tem que estar no seu lugar natural. Tá. Tem que estar com raízes profundas. Claro, porque senão ela não sobrevive. Bem instaladas, estações mais pequenas, para suportarem o calor do Alentejo, que aquece muito. E é aí que eu acho que é no lugar natural que vai contra a diversidade que encontramos terroir, que encontramos sítio. Verdade. Vamos falar do laranja mecânica. Quando a gente pensa em laranja, pensa em vinificação, em fermentação com casca. Certo. É a vinificação típica do tinto usando castas brancas, que está super na moda. Exatamente. Mas não é isso, né? Não. Eu de base também sou exatamente da vinificação contrária. Eu gosto de brancos sem cascas. Tá, frescos. Mas não é só o fresco. Expressando mais É a minha convicção de o que é um melhor branco. E havendo esse espaço, eu nos Açores, fazendo os meus vinhos como faço nos Açores, descobri que nós, quando prensamos, como eu penso, que é cacho inteiro, para dar uma ideia, é como pegar numa laranja, 90% dos brancos no mundo é cortar a laranja, aplicar pressão, que é esmagar, e depois vai à prensa. Então vai gerar muito mais sólidos, muito mais turvo, não é? Um sumo e mais casca, mais sabor de casca. A forma como eu faço os brancos é vou fazer só um cortezinho na laranja e vou começar a apertar devagarinho. Começa a sair uma gota, 2 gotas. Então, para a mesma laranja, eu demoro 4 vezes mais tempo e consigo meter 1/3 das laranjas dentro da prensa. Nossa! Então a produtividade é bem mais baixa, o tempo maior. A produtividade é um bocadinho inferior.
tempo, a eficiência... Mas tempo é dinheiro, né? A eficiência é 15 vezes inferior. Claro. Isso é muito mais lento. Mas a qualidade do sumo e das frações de sumo, primeiras, segundas e terceiras prensas, é muito diferente. E então eu só usava as primeiras e as segundas, e no Pico, na Ilha do Pico, os viticultores começaram a vir buscar as minhas cascas, películas, não é? E havia uma altura que já havia fila, todos os anos havia uma fila gigante. Eu comecei a descobrir. O que esse povo está vendo nisso aí que eu não estou vendo? Então, ou fui visitar um produtor, um deles, que me deixou, e é daí que eles faziam o licoroso, não é? O vinho mais dourado. Os vinhos tanto dos Açores como da Ilha da Madeira eram conhecidos, eram famosos por ser dourados, a cor do ouro. Estava muito na moda à época, no século XVI e XVII. E então eu disse, vou experimentar, e hoje em dia os nossos licorosos nos Açores são feitos assim. Então trouxe também essa ideia para o Alentejo e disse, o que é que acontece se eu prensar o último bocadinho? Então o que é que funciona? Quando nós prensamos, fica as cascas e não dá para prensar, porque há muito espaço. Então eu tiro as cascas, guardo-as quase uma semana, até ter, e depois volto a prensar. Deixa lá curtindo. Curtindo, e depois prenso, e só o sumo é que depois fermenta. Mas esse aqui, ele leva os vinhos... Os restos de tudo. Não, é só lá na Eu sei que ninguém gosta, eu adoro esta palavra, mas pensem na gastronomia, que eu adoro, na gastronomia de animal completo, não é? Ou seja, dar-vos dois exemplos. Não sei se cá se as pessoas... Bochecha de porco, se come cá ou não? Come? Deveria comer mais. Por exemplo, carbonara é com bochecha, tradicionalmente. Mas o povo aqui faz com bacon. Pronto. Então, no Alentejo, um prato muito nobre é a partida bochecha de porco. Que eram os restos, era comida de pobre. Sim. Mas depois aprendeu-se que cozinhando lento é uma das partes mais saborosas do porco. E eu gosto de fazer esta analogia, é como se tivesse, quando se prensa tudo junto, estamos a misturar o lombo com a bochecha. Tá. E estamos a fazer ou mal o lombo ou mal a bochecha. Não faz bem nem uma coisa nem outra. Enquanto quando se separa as coisas, sabe-se que o lombo dá só para gavilhar, a bochecha é preciso cozedura lenta, o secreto é quase só um toque, e nas prensas a mesma coisa, que é as frações são tão diferentes que eu, ao tirar isto, faço os meus outros brancos melhores. Tá, então esse aqui é só com as prensas de depois. As últimas. Ele não tem mistura. Não tem mistura de prensa, é só essas últimas. Puxa. E tem 7 castas diferentes. Todas, que são, na realidade, são as sobras de todos os brancos que vêm calhar aqui. E essa cor é conseguida só por uma questão de prensagem. Claro. Na realidade, ficamos com um rácio, com muito pouco líquido para muita casca. Sim. Então aí, na realidade, isto poderia ir parar dentro e vai parar para partes brancas, mas é como se eu separasse essa última fração. Porque é que eu chamei laranja mecânica? É uma pequena provocação, não é? É uma laranja feita de forma... Os vinhos laranja feito de forma mecânica. Adorei. Muito bom. Em termos de perfil, eu diria que muito diferente de um vinho laranja, porque não tem a astringência, não tem a secura. Em muitos mercados, por exemplo, como estava a dizer e bem, estou na moda os vinhos laranja, mas no Canadá já estão a sair de moda e o nosso continua. E porquê? Porque para mim um vinho tem que ser estético, tem que dar vontade sempre de beber. E vinhos que nós provamos, isto não é generalizado para todos os vinhos de laranja, mas muitos dos vinhos de laranja são engraçados, você bebe um copo, mas o tanino depois começa e tem graça, mas depois... Eu te entendo, eu adoro vinho laranja ou odeio vinho laranja. Claro, não tem meio termo, não tem um vinho bebível. Claro. Que fala, ok. Não, ou eu falo, nossa, que vinho, adorei esse vinho, ou, putz, que horror esse vinho. Então, eu não tenho muito meio termo. Estou falando de gosto pessoal. Claro. Não, eu acho que há grandes produtores no mundo que trabalham esta técnica há muitos anos e que já fazem com a casta certa, não é? Já não têm castas com poucos taninos e que têm uma finesse, não é? Mas não são a caricatura do vinho laranja. Não é? Exato. Sim. É o que a gente esperaria. E esse tinto, pessoal, tem um nome curioso. Ele chama Os Paulistas, tá? E aí,
Por que os paulistas? É seu amor por São Paulo que fez? Conta essa história, vai ser mais legal, acho, né? Fala, mente! Podia. É porque eu adoro São Paulo, tal, né? É verdade, adoro, mas não é a razão do nome. A Ordem de São Paulo é uma ordem que se instalou no Alentejo, no início do século XI. Ai, que delícia esse vinho. Você não vai beber? Eu vou beber a sua taça. Saúde aqui. É uma ordem que se instalou no Alentejo no início do século XI e uma ordem muito importante que se instalou na Serra d'Ossa. A Serra d'Ossa, para quem gosta do Alentejo, separa os solos de granito dos solos de xisto e calcário. Por isso é uma linha de montanhas que é resultado da colisão do continente africano com o continente europeu. Por isso o continente africano pôs-se debaixo do continente europeu e saíram essas montanhas. E eles instalaram-se na Serra d'Ossa, e é um convento, que é o Convento de São Paulo, ou o Mosteiro de São Paulo, consoante estivemos a falar do edifício ou da comunidade que lá esteve. E eles eram muito importantes viticultores, por isso eles tinham o chão dos eremitas, zona chã baixa, e esta vinha chama-se o chão dos eremitas. Então temos castas como Tinta Carvalha, que é uma casta é normal que ninguém conheça, porque somos os únicos que engarrafamos essa casta. O Moreto, que já há alguns produtores que trabalham com essa casta, uma casta também perdida do Alentejo. Esses são monovarietais? Monovarietais, em que procuro entender as castas. Este vinho faz uma coisa diferente, é pegar na visão. É dizer, eu vou pegar em todas as castas. Na Carvalha, no Castelão, no Moreto, no Alforcheiro e na Trincadeira. Vejam que, para quem adora vinhos do Alentejo, poucas, só a Trincadeira é que costuma aparecer. E talvez Castelão. E o que é que isto mostra? Isto mostra uma visão. Porque é que lhe demos este nome? Acho que é um bocadinho... O que é que são os paulistas? Os paulistas são a ordem do primeiro ermita, que é a ordem dos paulistas. Por isso, esta é a vinha dos paulistas, e então fizemos homenagem a este... Eu gostava mais da história de que era porque você amava São Paulo. Tá? Sim, e é essa a história. Era muito mais legal. Você, que vinho não falta na sua adega? De outros produtores? Não sei. Pode ser seu. Eu não falta a laranja mecânica. Pode ser seu, mas pode ser de outros. Ou pode ser seu. Eu bebo pouco os meus vinhos. Jura? Verdade. Não, eu gosto sempre, eu tenho, para mim, o que eu adoro é o entusiasmo antes de abrir a garrafa, não é? A expectativa. A expectativa, por isso. Claro que gosto de ir a colheitas antigas, por exemplo, aqui no evento estamos com Palpite Tinto 2018, já não provava há algum tempo, está brutal. Estar a provar colheitas um bocadinho, não tenho, é um bocadinho, desenha um quadro e está desenhado. Sim. Deixa, vamos para o próximo. Qual a próxima safra? Agora, na adega, tem que sempre, bebemos muito vinho de fora, por isso temos muito champanhe, temos muito Borgonha, temos Côte de Lafon, de Fleuve, uma boa adega, viu? Temos um bocadinho, e temos produtores de Espanha, do sul de Espanha, gosto muito do que está a ser feito, Canárias. O que não falta, assim, não, se abre a adega, tá faltando champanhe, você fala, não, alguém precisa providenciar um champanhe, o que não pode. Sim. Você está escorregando para não responder. Não, porque eu não tenho isso. É tudo. Como aquela pergunta, você gosta de loiras ou morenas? Bonito, sei lá. Gosto de mulher e tá tudo certo. Não, bonito, divertido, quer dizer, eu acho que não é esse, a minha sensibilidade não é essa. Um estilo de vinho não é, eu acho que não é importante, o que é importante é coisas bem feitas e a curiosidade, quer dizer, todos estes produtores que eu estou a dizer, para terem uma ideia, tipo, imagina as quartas, quintas-feiras, alguém vai lá ao coisa, decanta e traz para baixo. Vamos conversar, vamos ser surpreendidos, vamos nos enganar, vamos para o consumidor que quer aprender, eu diria que o desafio é sempre provar em cegas e sem aquele medo de arriscar que nós fazemos. Eu digo sempre que alguém acerta, não aprendeu nada. Vou te revelar. Gostava de ouvir o que eu estou a dizer? Sim. Sempre que alguém acerta, não aprendeu nada, porque já sabia. Porque a gente aprende quando está errado, claro. Quando você me contou
Vou te confessar isso. Quando você me contou a forma como o laranja mecânica é feita, eu falei, putz, vai ter um super amargor. Eu imaginei amargor, aquela... E, juro, não tem. Zero. Então, é surpreendente. Sim. É uma surpresa. E isso que é o legal de realmente provar as cegas, porque você já não vem esperando nada daquela taça. É muito legal. Você não respondeu a minha pergunta, mas eu vou para a próxima. Mas deixa-me responder uma coisa que eu acho que é importante. Eu diria, muitas vezes perguntam-me o que é que nós propomos? Qual é a nossa oferta? A nossa oferta é que sempre que provarem um vinho nosso, vão ter essa curiosidade, porque vai ser uma abordagem inesperada de um branco, de um tinto, por isso, para consumidor que quer entrar numa aventura de vinhos, é essa a nossa promessa. Muito legal. A nossa promessa. Surpreender. É fazer com um pensamento independente. Claro. Repensar, não é? Se já comeram um prato clássico cá, uma feijoada, comer uma feijoada e nunca pensei que a feijoada pudesse ser assim. Os ingredientes estarem lá, mas o receituário ser buscado de outro tempo. É este um bocadinho a nossa missão. Muito bom. Com quem você gostaria? E pode pensar, viajar. Pode ser gente que já morreu, sei lá. Oi. Com quem você gostaria de dividir uma garrafa de vinho, bater papo? Eu diria muito, não pondo o dedo, há muitas pessoas com quem gosto eu acho que sobretudo isto, pessoas que têm pensamento independente, sabem de vinhos e têm pensamento independente. Não tem ninguém que você fala, putz, eu vou falar o meu. Diz. Eu adoraria não digas, não, espera. Não, só para você ter uma ideia de parâmetro. Tudo bem, eu quero abrir com uma pessoa legal. Ele só é sabonete. Esse português é um sabonete sem tamanho. Eu gostaria de abrir um Pinot Noir com Madame Clicquot. Que sim. Boa. Sabe, uma coisa... Não sei, eu sou mais de vida pequenina, não sei, gente que faz as coisas bem feitas e ter um papo... Aí, gente, se você faz alguma coisa bem feita, chama o Antônio para uma garrafa de vinho que fica tudo certo. Ele vai aceitar. Claro, um bom chefe de cozinha. Alguém que faz uma conversa assim. Que vai, né? Exatamente. Agora você vai me responder em uma palavra. Vinho para mim é sinônimo de? Uma palavra. Civilização. Não, desculpa, era uma palavra, mas agora explica, porque eu tô aqui, ó, tá Nazaré aqui, ó. Civilização. É a vida, é o alimento mais antigo da cultura ocidental, com o pão, e ela reflete tudo o que nós fomos, tudo o que não há muito tempo, mas desde o caçador-coletor, colhendo bagos, que guardava os bagos e ela fermentava. Ao agricultor, que poderia, tal como os cereais, colhê-los e guardá-los, e a uva tem umas qualidades especiais, que é o pH baixo e o açúcar permite que ele se conserve com o álcool. As castas são resultado das invasões, dos casamentos, por isso, as castas que existem hoje em dia em cada país são o resultado da nossa história. É verdade. E eu, quando estou a fazer vinhos, sinto que estou com essa responsabilidade de contar um pouco da história. E é identitário, não é? Quer dizer, nós o que é que nos países temos a língua, não é? O que é que nos aproxima? Temos a história, mas conseguimos comunicar, e temos os nossos produtos, que eu acho que vinho é um desses produtos que mostra cada uma dessas identidades, e acho que é isso para mim. Muito bom. Ainda em uma palavra. Vinho combina com? Vida. Vinho não combina com? Gente mal-humorada. Era uma palavra, tá, gente? Tá bom, mas essa eu permito. Mau humor. Mau humor. Chatice. Baixo astral. Não, tá à frente. Quando você tá baixo astral, você não abre uma garrafa de vinho? Eu abro. Também. Putaça, mas abro. Vamos. E é isso. Antônio, que grande prazer conversar.
entender um pouquinho da sua história. O Antônio, a gente vai colocar aí também o Instagram do Antônio, como é que vocês podem encontrar. Gran Cru está trazendo os vinhos dele. Tem coisas incríveis, eu recomendo que vocês procurem, vejam. E agora é o seu momento de mandar um recadinho para mandar um beijo, um abraço, agradecer mãe. Ao seu... Exato! Oi, mãe! É o seu momento. Bem, antes de mais, obrigado, foi um prazer. Eu diria que o nosso projeto e o que tem sido a minha missão de vida é ir além, ou seja, ir além do que repetir uma receita, repetir uma fórmula, é pensar, abrir muitos livros antigos, entender a genética das castas e colocar dentro de uma garrafa algo que pode ter mais um avanço em estética, beleza, cultura, e que mude os locais onde nós estamos. Por isso, nós, em cada local onde estamos, o preço da uva sobe, o agricultor é melhor pago. A ideia da valorização é uma ideia de entender o nosso meio ambiente e transformá-lo. Por isso, sustentabilidade não é só ali na terra, né? É toda na a questão social. Na transformação. Tem toda a razão. E a nossa promessa dentro do copo é mesmo uma entrega de algo único, algo que pretende encontrar algo que talvez tenhamos perdido. É isto. Muito bem. Obrigado. Vamos encerrar com um brinde? Cheers! Nossa, você não tem mais vinho. Também não. Tá eu também não. Esse papo vai continuar aqui, tá? A gente vai acabar essa garrafa. E você não esquece de seguir o canal, se inscrever e deixar seu recadinho do coração. Vamos lá. Saúde! Saúde. Obrigado.